vai falar um pouco sobre como equipar mulheres, principalmente mulheres, meninos. O foco aqui são as mulheres. Vocês são bem-vindos, mas o foco são as mulheres. Como equipar mulheres para crescerem nas suas carreiras. Tá? Então, o 3CM percebeu que os principais pontos que impediam as mulheres de crescer nas suas carreiras eram, número 1, falta de autoconhecimento. Mulheres não sabiam no que elas eram boas e o que elas faziam bem. Número 2, mesmo quando elas sabiam, elas não se sentiam tão confiantes, né, para tomar suas decisões de carreira e para fazer a sua vida profissional acontecer. E terceiro, dificuldade de traçar planos e objetivos concretos. Tá? Então, o 3CM decidiu atacar esses pontos e para isso, montou aí um projeto de capacitação de mulheres que acontece dentro de uma plataforma chamada beta.com, que está aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver. E aí a gente está aqui hoje para fazer um ao vivo dessa conversa, com essas lindas aqui que vão se apresentar daqui a pouquinho. E hoje a gente vai falar sobre como traçar, então, objetivos, como acompanhar esses objetivos na construção da carreira de cada um. Meu nome é Luísa Brasil, eu sou jornalista, sou formada em comunicação social pela PUC-Rio. Minha área de trabalho é comunicação voltada para a moda. Então, eu sou colunista da revista Glamour, trabalho na parte digital da Constância Pascolato, trabalho, enfim, faço prestação de serviços e consultorias de conteúdo para marcas e empresas. E uma das assinaturas do meu trabalho é sempre prezar pela representatividade e pela diversidade. E eu acho que isso é um grande ponto forte da minha trajetória profissional até agora. Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um bate-papo bem legal sobre carreira hoje. Meu nome é Roberta Maia. Eu sou formada em administração, trabalho na área de marketing, já trabalhei em diferentes áreas e espero poder contribuir para todas vocês nesse bate-papo de hoje. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Nicole Balestro. Eu sou formada em Relações Públicas pela Casper Libero. Hoje eu sou CEO de um selo de música, uma gravadora independente, um label independente de rap. Gerencio a carreira aí de alguns artistas e trabalho nesse mercado bem nichado mesmo, que é a música e o hip-hop aqui. E é isso, já transitei em várias áreas, sou diretora artística também. E hoje nós vamos falar basicamente sobre isso. Então, eu sou formada em Economia e Relações Internacionais, eu fui empreendedora por 18 anos, trabalhei com a minha própria empresa e, recentemente, eu fiz o caminho inverso que todo mundo faz, né? Muita gente primeiro trabalha numa empresa dos outros e depois monta o seu próprio negócio. Eu fiz o contrário, eu montei o meu próprio negócio e, recentemente, eu tomei uma decisão de ser funcionária de uma outra empresa, que é para trabalhar com educação, que é o que eu sou apaixonada, que era um sonho que eu tinha. E estou super feliz com a minha transição. Faz 4 meses que eu mudei, então estou ainda aprendendo, né? Estou brincando que eu estou estagiária agora, não sei nada, estou aprendendo tudo. E, além disso, eu sempre tive várias outras atividades. Então, eu também sou comentarista de carreira na Globo News, sou coach, então sempre tive algumas atividades paralelas. Muito bom. Então, queria começar falando que é o seguinte, a gente preparou 5 dicas, tá? Bem práticas de como traçar os seus objetivos de carreira. E a primeira coisa, né, o primeiro passo, a dica número 1, é identificar aquilo que você quer fazer. Né? Qual que é a área que você quer atuar? E aí falando tecnicamente, né, como expert de carreira, isso, descobrir o que você quer fazer, né, ou descobrir uma área para você atuar, tem a ver com 3 coisas. Tá? Número 1, o que você gosta de fazer. O que você naturalmente se interessa. Tá? Então, o que você gosta e se interessa. Mas isso tem que conversar com coisas que você também é bom em fazer. Né? Porque eu, por exemplo, adoro fotografia. Sou péssima fotógrafa. Já fiz curso, já não dou para coisa. Né? Então, no melhor cenário, vai ser um hobby para mim. Não posso viver disso. Não sou talentosa o suficiente para viver de fotografia. Então, o que você gosta de fazer, o que você é boa em fazer e o que tem mercado para fazer. Porque imagina que, sei lá, alguém fala assim, olha, o meu sonho é trabalhar imprimindo CD. O CD não rola mais, né? A gente já está num outro momento. Então, também tem que ser algo que seja atual e que tenha clientes e que tenha um mercado para você trabalhar.
Então, que você se interessa naturalmente, é boa em fazer e tem mercado para atuar, tá? E aí eu queria que vocês contassem um pouco como que vocês descobriram o que vocês queriam fazer. É engraçado, porque eu sou uma pessoa que trabalha em comunicação e trabalho em várias frentes de trabalho dentro da comunicação, seja em veículos, seja em marcas, empresas, pessoas. E eu comecei a ter um momento de crise com isso, tipo, aonde eu vou chegar? Qual é o meu objetivo final? E um grande aliado, dois aliados, aliás, muito importantes nisso para mim foram o papel e a caneta. E por que eu falo isso? Porque eu comecei a entender quem é a Luísa, exatamente o que a gente está falando do gostar, das habilidades e do mercado. E eu tracei mesmo. Peguei um papel e caneta e fui separando em 3 colunas e falei o que a Luísa gosta, de fato, de fazer, né? E o que eu tenho de possibilidades e diferencial nesse mercado e aonde eu posso chegar daqui a 5 anos. E isso me ajudou muito a nortear, enfim, o meu mercado, o que é o meu diferencial, quais são os pontos que eu posso trabalhar um pouco mais e que eu posso ter e chegar nesse reconhecimento de um jeito um pouco mais fácil, porque nunca vai ser tranquilo, beleza, mas de um jeito um pouco mais de boa, digamos assim. Bacana. Eu acho que esse primeiro ponto ele é bem difícil, né? Porque a nossa carreira, às vezes, ela começa bem cedinho. Quando, às vezes, a gente quer decidir o que a gente vai estudar, se a gente tem interesse em estudar alguma coisa, e a gente não sabe muito bem o que é. Então, acho que um ponto muito importante de vocês sempre fazerem é tentar identificar o que vocês gostam de fazer em fazendo, né? Tentar mapear, seja anotar. Eu gosto muito dessa dica da Luísa, porque anotar é super importante, mas seja em momentos pessoais, ou cursos que vocês façam, ou qualquer experiência profissional que vocês tenham, tentem sempre identificar os momentos que vocês estão mais felizes, mais realizadas. Então, vocês são mais felizes e realizadas quando vocês estão trabalhando no coletivo, com várias pessoas, ou individual, ou lendo alguma coisa, ou anotando outra coisa. Então, é importante, nesse comecinho de carreira, quando a gente não tem ainda muita certeza, a gente se testar, né, e identificar os caminhos dessa jornada. Então, no meu caso, foi parecido. Eu acabei fazendo um curso de administração, que é um curso genérico, né, não sabia muito bem no que eu queria fazer, e, ao longo da caminhada, fui testando e sempre tentando ficar ligada naquilo que me fazia mais feliz, porque depois a gente faz o link disso com possíveis carreiras que vocês possam seguir. Então, fiquem bem atentas a isso. Na verdade, eu cresci na cultura hip-hop, né, e no samba, então era onde, desde que eu me conheço, eu gostava de me divertir, eu gostava de sair, eu gostava de encontrar os amigos, beber, e sempre foi uma área que eu falava, pô, eu acho que seria bacana eu entrar nesse mercado. Obviamente que eu transitei por outros, eu trabalhei muitos anos no mercado editorial, mas, de uma forma ou de outra, eu sempre fui envolvida com entretenimento. E eu vi os clipes de rap e tal, e assim, a coisa que eu tinha na minha cabeça desde sempre era quem que estava por trás daquilo. Então, eu sempre gostei da história de ser os bastidores, porque isso tudo acontece, mas tem uma equipe gigante atrás. Então, foi isso que eu sempre me interessei, os bastidores. Como que isso está aqui? Como que um show da Beyoncé é daquele jeito? Como que as pessoas estão fazendo propaganda? Mas eu sempre gostei dos bastidores. Eu fui fazer relações públicas, porque eu queria trabalhar com comunicação, já gostava muito da área de eventos, mas eu sabia que era na música que eu ia me realizar, e principalmente no rap. Eu falava, pô, quer saber, eu acho que essa história de que onde você ganha pão é onde... Como que era? É onde você ganha pão... Não se come a carne. Não, se comia carne para mim, porque eu me divertia e eu queria ganhar dinheiro com isso. E foi por isso que eu achei uma brecha ali, que a gente vai falar num determinado momento sobre isso. Mas foi nesse momento que eu falei, pô, eu gosto de rap, é onde eu... a vida inteira eu trabalhei com eventos, então tem um espacinho aqui dentro desse nicho que eu posso atuar. E foi aí que eu comecei, que eu entrei efetivamente. Muito legal. A segunda dica que a gente separou e falou bastante é sobre, depois que você tem uma ideia do que você quer fazer, não precisa ter certeza absoluta, mas que você tem uma ideia, é importante saber como é que é na real, assim. Porque senão a gente fica fantasiando, achando que tudo é maravilhoso, que tudo vai dar certo o tempo inteiro e tal, e não é verdade, né? A gente... É aquela história, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Então, é importante se conectar e conhecer pessoas que já fazem aquilo que você acha que você quer fazer, para bater um papo e entender como é que é a vida real, né? E aí, você fez isso, assim, você buscou gente para se inspirar, para trocar e conhecer mais? Com certeza. Eu acho que isso é importante, é você criar uma rede
é como você criar uma rede de apoio também, principalmente quando você está começando, né? Tive algumas pessoas nas quais eu me inspirei e, assim, principalmente, ler muito sobre. Eu falo que eu trabalho com rap hoje, mas você não pode trabalhar com rap sem saber de onde veio a cultura hip-hop, como começou tudo isso. E, além de ter pessoas que eu me inspirava, que eu conversava, que eu queria entender, ver como funcionava, embora fosse uma época que a coisa ainda não era tão profissionalizada, o rap ainda ele era muito bagunçado, ele ainda era muito dominado por homens, que ainda a gente enfrenta esse problema dentro do hip-hop aqui. Então, pensando lá atrás, eram poucas mulheres que faziam as coisas. Você vê pensar a própria Eliane Dias, da Bugnaip, ela está super atuante hoje, muito, só que na época, lá atrás, ela ainda não tinha tanto. Então, você não via mulheres na linha de frente fazendo evento, você não via mulheres fazendo as coisas. Então, até isso era um pouco difícil de você conseguir para trocar experiência. E, ao contrário disso, o que eu fui atrás era de buscar informação. A Tasha e a Trace, nós trabalhamos juntas e, assim, eu falo que elas são uma enciclopédia do rap, de tudo, né? Mas do rap elas são muito. E eu aprendo muito com elas também, porque eu acho que, além disso, desse networking, de você conversar, é você saber onde você está inserido, de onde que é. Se eu quero trabalhar com rap, eu não tenho como não saber da onde veio o rap, né? E da música em geral também. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, ouço muito a rádio comercial, eu preciso saber o que está acontecendo no sertanejo, quem que está bombando na música pop, quem que é o novo funkeiro. Enfim, eu acho que, além de network, é você ter essa rede de apoio e ter base de informação, ir atrás. Legal, Ni. E você? Roberta, eu sei que é a maior cara de pau. Ela quer falar com alguém, ela vai lá, acha a pessoa. É isso, Rô? É isso. Esse ponto talvez seja um dos pontos mais importantes, né? Uma das dicas mais importantes. As pessoas estão mais abertas do que vocês imaginam para conversar com vocês sobre carreira. E, muitas vezes, a gente tem medo, né, de acessar as pessoas, de perguntar, de marcar um bate-papo. E, acreditem, as pessoas estão muito abertas para fazer isso. Hoje, isso acontece demais. Então, existem várias formas de vocês buscarem pessoas que estão ligadas, talvez, às profissões que vocês tenham interesse, e vocês baterem um papo com essas pessoas. Então, vocês podem buscar no Instagram, no Facebook, vocês podem conseguir o telefone com algum amigo. Quem quer seguir, talvez, um lado mais corporativo, pode entrar no LinkedIn para buscar o nome das pessoas e puxar o assunto, se apresentar, né? Fala o nome de vocês, o interesse de vocês, o momento que vocês estão de carreira, seja começo de carreira, seja no meio da carreira, seja as pessoas mais seniors, não importa. Esse ponto é muito importante. As pessoas estão abertas, elas vão conversar com vocês. E, depois que vocês mapearam o que vocês gostam de fazer, o que vocês são bons, conversar com profissionais da área ajuda muito, porque você vai entender no dia a dia como funciona. Então, a Maíra deu o exemplo do fotógrafo, né? Não é porque ela gosta de foto que ela vai ser uma super boa fotógrafa. Então, talvez, conversando com o fotógrafo, é que você vai entender as coisas bacanas da profissão e aquelas coisas mais chatinhas, porque todas as profissões têm. Então, testem isso, façam um teste, selecionem 5 pessoas que vocês queiram conversar, vão atrás, porque o bate-papo rola e vai ajudar muito a vocês seguirem o caminho de vocês. Façam o teste. É bacana, porque estou ouvindo vocês e eu sou uma mulher de sorte, me considero, mas não só sorte, também é uma busca, uma batalha muito grande. Mas eu tenho o privilégio de trabalhar com a pessoa que é, para mim, a maior referência de moda no país e também minha inspiração, até mesmo enquanto mulher e enquanto formato de trabalho, né, que é a Costanza Pascolato. Então, eu tenho esse aprendizado no meu dia a dia, na minha vida, e é muito importante isso para mim, a conversa e a troca que a gente tem, né? E complementando um pouco o que a Nicole falou sobre conhecimento, sobre informação, a gente sabe que realmente hoje em dia fazer cursos, estudar é uma coisa importante, é necessária, mas não necessariamente às vezes a grana nos possibilita, né? Mas eu acho que a gente tem a internet, tem a web aí que ajuda muito com a informação. Eu acho que vale muito a pena a gente sim se informar e conhecer veículos tradicionais, enfim, um formato mais linear de comunicação e de informação, mas também a gente precisa descolonizar um pouco nosso olhar e nossa opinião em torno das coisas. Então, assim, cada vez mais eu indico também a mídia independente, sites independentes, pessoas e articuladores que a gente começa a entender da onde os porquês, da onde que surgem algumas coisas. Então, assim, informação é sempre importante, mas entenda que não é só de um lugar. Eu acho que a gente tem que ter informação de vários pontos de vista, de vários olhares, porque só assim a gente consegue articular um pensamento, articular, enfim, nossa forma, nosso eu, sabe? A gente se conhece cada vez mais, tendo mais informação e mais acesso e possibilidades.
Muito bom. É verdade, o Beta está aí para isso, né? A plataforma onde os conteúdos de 3CM estão disponíveis é absolutamente gratuito. É só entrar e fazer as jornadas e assistir os vídeos. Eu também, meu primeiro trabalho formal assim, né, foi através de conhecer alguém, né? A Sofia, que está aqui, minha sócia, que me deu a minha primeira oportunidade de trabalho há 18 anos atrás. Que ela era amiga da amiga da minha avó, sabe aquelas coisas assim? E aí me indicou, ela me recebeu para bater um papo e 18 anos depois, a gente trabalhou 18 anos e trabalha ainda juntas. Então foi nessa meio cara de pau, meio me apresenta e tal, e aí a coisa aconteceu. Muito bom. Terceira dica que a gente preparou é a história do tá bom. Eu sei o que eu quero fazer, eu descobri qual é a real, que não é só maravilha. Como é que eu traço um objetivo atingível, né? E aí muita gente confunde sonho com objetivo. Então, queria falar um pouquinho, ouvir um pouquinho delas, como que elas traçam e acompanham objetivos, porque não adianta nada traçar o objetivo e abandonar depois. Tem que ser algo que você fica o tempo inteiro vendo se você está chegando lá ou não. Você quer começar, Luísa, falando como você traça objetivos? Pode ser. Estava até pensando nisso agora, porque eu tive a oportunidade de fazer um curso de produtividade, que foi onde me ajudou muito a nortear esse lugar, mas, assim, eu fui muito na cabeçada e no instinto, né? Durante um tempo eu não tive essa possibilidade de fazer tantos cursos e, enfim, ter esse acesso à informação, esse tipo de informação. Mas eu sempre fui me preparando, entendendo o que era a necessidade do meu mercado. Queria trabalhar com moda, com jornalismo, eu preciso escrever bem. Então, eu preciso ler bem, eu preciso ler muito, eu preciso ter referências de pesquisa, né? Eu preciso, enfim, me preparar de um jeito que não é só na faculdade, que às vezes a gente fica muito atrelado só ao discurso acadêmico, só ao conhecimento que a gente tem dentro de uma instituição de ensino. Mas, enfim, eu comecei a entender que eu precisava falar línguas, aí eu comecei a, não só no curso de inglês ou no curso de francês, mas comecei a procurar aplicativos voltados para aprendizado de uma língua estrangeira. Então, assim, eu fui tentando entender o que eu precisava para ser uma profissional completa na área que eu quero e, assim, foquei nisso. Foquei no que eu queria ser enquanto jornalista, enquanto comunicadora de moda. Porque senão, se a gente começa a pensar, porque agora eu quero fazer milhões de coisas, a gente acaba não fazendo nada. Então, eu peguei 5 pilares de coisas importantes para mim, que, no caso, era escrever bem, o que eu precisava para escrever bem, ler, que tipo de informação eu tenho que ler para isso, né? E me comunicar, que tipo de língua, quais as línguas mais importantes, enfim. E comecei a desenvolver dentro dessas cinco possibilidades, enfim, o que eu precisava para traçar os objetivos finais. Complementando um pouquinho, eu acho que essa parte de objetivo, né, pelos exemplos que a Luísa deu, ficou claro que não necessariamente o objetivo, porque talvez vocês estejam se perguntando, né, mas eu vou traçar o objetivo. Então, não adianta também vocês fazerem uma lista de 10 coisas, porque dificilmente vocês vão conseguir focar. Então, selecionem 3 ou 5 coisas que sejam vencedoras para vocês irem atrás desses objetivos, né? Então, eu gosto muito dessa linha de ou buscar algumas capacitações, né, que podem ajudar vocês, pessoas para vocês conversarem, e talvez já um caminho, pensar um pouco no caminho de onde vocês poderiam começar. Então eu vou definir que eu vou procurar um emprego em tal lugar, ou eu vou pedir para trabalhar com tal pessoa. Isso também pode ser já um primeiro objetivo. Então, sejam bem específicas e pensem num prazo, num limite. Isso vai acontecer daqui a 5 anos? Longe demais. Então, tem que ser algo próximo, que vocês possam acompanhar e depois revisitar esses objetivos na carreira de vocês. Só para complementar, que eu falei os 3 pilares básicos e tiveram outros 2 que foi de acordo com o meu alcance, enfim, com o que eu fui conquistando. Que um era, sou do Rio de Janeiro, vim morar em São Paulo. Era um objetivo meu para eu me relacionar com o mercado daqui, ter uma outra experiência de trabalho. E a outra é ter uma vivência fora, num país, numa capital de moda, que, no caso, eu fui para Londres. Eu sei que isso são coisas que não necessariamente a gente consegue numa primeira tacada, são oportunidades que são consequências de um outro trabalho, mas tem esse pilar inicial, que é ler, escrever, falar o idioma. De alguma forma, isso me levou para os outros lugares, essas 2 outras conquistas finais desse meu objetivo. Eu acho que a Lu também elencou bem claramente isso, da questão de como você faz os objetivos e como você chega lá. E esse ponto é importante, porque num processo, por exemplo, na hora que você vai colocar um disco na rua, você tem toda uma pré-produção antes. Então, assim,
Se o seu objetivo é lançar um EP, que são 7 músicas, né, que a gente fala, você desde lá de trás já tem que ficar pensando quem que vai produzir, quem que vai tirar foto, quem que vai fazer a direção de arte, quando vou subir nas plataformas digitais, porque hoje a gente tem as plataformas digitais, todo mundo só ouve streaming as músicas, né? Hoje as pessoas não consomem mais CD, então você tem todo um planejamento antes disso acontecer. Só que isso eu acho que é muito importante, você traçar a semana do seu trabalho, né? Então, hoje é domingo, eu já sei, por exemplo, amanhã tudo que eu vou fazer durante a semana. Obviamente que trabalhar com entretenimento, essas coisas, sempre dá uma desviada ali em alguma coisa. Sempre não vai do jeito que você quer. Inclusive, isso acontece mais do que deveria, né? Não sair as coisas como você quer. Só que eu acho que é isso, é traçar como você quer estar daqui a um ano, como você quer estar daqui 3 meses, quando você vai colocar um disco na rua, e como você vai estar no final da semana. Acho que são 3 momentos que, pelo menos, quem trabalha com empreendedorismo sabe que é mais ou menos assim. Eu não consigo traçar um ano inteiro, ver como eu quero estar, mas eu consigo pensar em 3 meses, eu consigo pensar em uma semana, e eu acho que é por aí também. Legal. Antes da gente seguir, eu queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta. A quarta dica que a gente preparou é o seguinte: quando você traça um objetivo e começa a trabalhar nesse objetivo, cara, um monte de coisa dá errado, né? E é normal que dê errado. E, além de dar errado, no começo é meio chato, porque parece que você não está fazendo progresso suficiente, sabe? Parece que não está indo, né? E aí dá para perceber que a gente ama o nosso trabalho, nós 4 aqui, mas tem muita coisa do nosso trabalho que a gente não gosta. Então, o fato de amar o que você faz e achar alguma coisa que você gosta de fazer não significa que você vai ser feliz cada minuto, segundo do seu dia. Vai ter um monte de dias que vão ser chatos e coisas que não são tão legais. É isso, meninas? Faz sentido? Para mim faz todo sentido. Até um spoiler da minha próxima coluna, que é sobre a questão da glamourização do empreendedorismo, porque eu acho que fica muita coisa do I love my job, eu amo o que eu faço, e todo mundo muito feliz ali, dando risadinhas com borbulha de champanhe, e não é por esse caminho, infelizmente. Obviamente que a gente tem conquistas, e conquistas muito boas, mas, enfim, a gente trabalha muito, a gente trabalha cada vez mais, né? E o investimento, na maioria das vezes, sai do nosso dinheiro também, né? A parte, enfim, de finanças. Então, assim, eu acho que a gente precisa cair um pouco na real. E a gente não pode ficar deslumbrado que empreendedorismo é glamour. Você é dono do próprio negócio, você vai ter tempo na hora que você quiser, ou você, enfim, o dinheiro é todo seu, porque não é. Você precisa ter uma organização financeira, você precisa ter uma maturidade para entender que, enfim, a estrutura de trabalho toda depende de você. E, assim, nisso tem muitas conquistas, mas também tem muito sofrimento e muita frustração, e que é normal. Não é para encarar a frustração como algo ruim. Eu acho que a gente tem que saber trabalhar isso na nossa cabeça. Essa etapa, né, pessoal, da gente experimentar, a gente tem que ter bastante paciência, né? Acho que essa é uma palavra bem importante, para vocês realmente testarem. Pensa que é uma página em branco, vocês vão conhecer pessoas novas, vocês vão estar num ambiente novo, é difícil, tem que construir as relações, tem que construir confiança. Ao mesmo tempo, vocês sabem que as pessoas estão esperando que vocês trabalhem, entreguem um resultado, né, que façam coisas diferentes. Então, vocês têm que seguir nessa jornada, né, com paciência, porque toma um tempinho. Tem a parte chata, né, como a Luísa falou, não são só flores. Tem a parte bacana, mas tem a parte que é mais complicada também. E talvez aqui uma dica que eu acho que é importante, né, tragam sempre nessa etapa da jornada muito protagonismo para a carreira de vocês, né? Protagonismo é uma palavra que a gente usa bastante hoje em dia, tem que ser protagonista e tal, mas basicamente é vocês trazerem a responsabilidade para vocês. Assumam a responsabilidade. A vida fica muito mais fácil quando a gente deixa de culpar o outro e a gente passa a trazer responsabilidade para nós. A gente passa a avaliar o que a gente pode fazer de melhor ou não, né? E eu acho que nesse ponto da jornada tem um ponto muito importante, é que se não der certo, tudo bem. Então, quando a gente escolhe um caminho e ele não dá certo, isso não significa fracasso. Isso significa aprendizado. Todo mundo toma decisões erradas. Todo mundo faz escolhas erradas. E tudo bem. A gente vai aprender delas e depois a gente vai corrigir a rota. Então, não se preocupem com isso. E Roberta, quanto tempo você acha que... Você falou que tem que ter paciência e tal. Qual é o prazo, assim, mais ou menos, para a gente saber se vale a pena continuar tentando ou não, né?
A gente até discutiu esse ponto um pouquinho, né, do prazo, porque isso varia muito de carreira para carreira, né? Tem carreiras que são mais dinâmicas, empreender requer um dinamismo absurdo, né? Cada dia é como se vocês estivessem construindo empresas. Eu trabalho no mundo corporativo, então é um período mais distante, mas a gente entende que um ano, talvez um ciclo de um ano, seja um período legal para vocês conseguirem experimentar algo, se questionarem ao longo desse caminho e talvez decidir se faz sentido continuar nele ou não. Então, de novo, varia muito, mas a gente acha que um ano talvez seja um período bacana para vocês fazerem essa avaliação. Muito bom. E assim, se não deu certo, você tentou, fez tudo que a gente falou, traçou objetivo, falou com as pessoas, né? Viu qual é a real, definiu o objetivo claro, teve paciência e mesmo assim deu ruim. Não deu certo. Deu ruim. Gente, trabalhar com isso dá ruim quase que todo dia. E assim, o dá ruim de coisas burocráticas, de você ganha um maior dinheiro, mas putz, você tem que pagar um puto imposto e você fala, mas cadê aquele dinheiro? Questão tributária, questão burocrática. Ainda estou no processo de acontecer, estou realizando. Eu acho que quem trabalha nessa área não se imagina todo dia fala, não, agora cheguei no onde eu queria. Pronto, agora eu acho que todo dia você se cobra, todo dia você se permite. Então, ainda, graças a Deus, pensando em dar ruim numa situação gigante, não aconteceu. Mas é todo dia, aquela foto que não ficou bacana, o artista não foi, aquele cachê que os caras não quiseram pagar, porque ainda se enfrenta isso, né? As pessoas ainda olham o artista como, sei lá, querem que você faça por divulgação. Isso é muito bizarro, né? Pensar que pagar boleto com brusinha. Não, gente, não dá. Então, as pessoas ainda têm isso. E o meu dá ruim é mais nessa parte prática. Quer chamar DJ para tocar, mas não quer dar cachê, quer dar um par de meia. Porra, quem paga... Gente, quem paga aluguel com par de meia? Então, assim, o dá ruim meu é bem prático, é bem no dia a dia, de você ter que, inclusive, lutar todos os dias para mostrar. Falar, não, gente, olha, nós somos profissionais também, né? Porque a gente trabalha com rap, com música, que a gente é vida louca. Isso aí. E já deu ruim para vocês? Várias vezes, né? Várias vezes, né? Dá muito ruim. E, de novo, né, a gente falou sobre isso, a gente tem que aprender quando dá ruim. E eu acho que um ponto importante, quando acontece alguma coisa que a gente não esperava, é a gente entender o que aconteceu. Né? E dessa experiência, o que a gente não gosta dessa experiência. Então, vocês testaram alguma coisa, não deu certo. Vocês querem mudar de caminho. O que não rolou? Né? A gente tem que voltar, é chato, né? Voltar um pouco para o passado, ficar remoendo a história, porque quando a história não teve um final feliz, é um saco a gente voltar para trás e ficar remoendo. Mas é importante para o aprendizado de vocês, para vocês identificarem também o que não fez sentido para vocês naquela experiência e como que talvez na próxima vocês possam fazer diferente. Então, por mais chato que seja, né? Essas experiências às vezes ruins que a gente tem na nossa carreira, servem como aprendizado, vocês farão diferente nas próximas, mas, mais do que isso, ajudam a vocês a identificarem o que talvez não faça sentido para vocês. E aí a gente muda o caminho. E quando é com a gente mesmo, né? Quando a gente tem que dizer para a gente mesmo que a gente errou e está tudo bem. Como é que é, Luísa? Bom, uma coisa que eu aprendi a aplicar com mindfulness, enfim, com tudo isso, é a autocompaixão. O que é muito diferente de autopiedade. Não é eu ficar, ai, coitadinha de mim, estou sofrendo, tipo Maria do Bairro, estou sofrida, não. É entender e ser gentil mesmo com você. Que vai ser um momento difícil, que você precisa, de repente, recalcular a rota. Então, você ser um pouco mais paciente, entender que algumas coisas vão ter que, sabe, botar o pé no freio e pensar, não, para onde eu vou agora? Então, assim, algumas vezes a gente não vai no ritmo que a gente entende que tinha que ser, né? Ter paciência mesmo, ter acolhimento com nós mesmos, é do tipo, tá, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, mas agora eu preciso de um pouco mais de tempo para mim, preciso me dedicar a outras coisas, a coisas que eu gosto também, para conseguir que não seja só com dor e só com sofrimento, mas também com carinho, que acho que a gente precisa dar esse tempo para nós mesmos. Muito bom. É verdade, né? A gente tende a ser mais gentil com o outro do que com a gente mesmo, né? Muitas vezes. E aí, último tema aqui, tema extra, que eu acho que todo mundo sempre pensa sobre isso. A Nicole começou a falar um pouco dessa coisa da grana, né? Lembra que eu comecei falando que a carreira é para todo mundo que não quer só um emprego,
né? Carreira é para todo mundo que quer fazer algo com significado, significativo para a sua vida. Só que a gente tem que ganhar dinheiro também, faz parte, né? Faz parte de pagar os boletos, né? Como a gente sempre diz, e ser recompensado pelo nosso trabalho. Então, para a gente fechar um pouco, eu queria encerrar com essa história. Tá bom, tracei objetivo, tracei meta, tracei plano. Que papel o dinheiro tem na vida, na carreira, e como lidar com isso, tá? Você quer começar, Ney? Pode ser que nós estávamos conversando lá atrás, aí eu até brinquei, falei, tá, mas a gente está falando disso, mas de que horas a gente ganha dinheiro? Porque eu não aguento mais jogando aqui, né? A gente brincou lá, porque é isso, né? A gente traçou o objetivo, foi tudo que a Má falou, fez tudo e cadê o dinheiro? Então, assim, existem alguns desafios, como, por exemplo, dar o seu preço, você precificar o seu trabalho. A gente ainda não sabe fazer isso. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que está aprendendo, mas é um desafio isso, né? Você chegar... Eu, por exemplo, para você conseguir colocar um projeto na rua, eu preciso investir. Eu, Nicole, pensando... Nicole, pessoa física, eu preciso colocar um dinheiro para Nicole, pessoa jurídica, para colocar o projeto na rua. Para eu ter esse dinheiro, eu preciso trabalhar. Então, para eu trabalhar, vira um depende do outro. A hora de você ganhar o dinheiro é quando você tem que dar um passo além. Você tem que falar, não, agora eu sou uma profissional, agora eu tenho uma empresa, eu tenho um monte de conta para pagar, eu tenho funcionários para pagar, então eu preciso colocar um preço. E é isso que a gente falou, essa dificuldade que a gente ainda encontra em precificar o nosso próprio trabalho, né? A grana, eu acho que a grana ela é um tabu nas duas carreiras, né? Na corporativa e na carreira empreendedora também, né? Na empreendedora, porque é difícil precificar, né? Como a Nicole disse, e na carreira corporativa, porque a gente morre de medo de saber se a gente ganha mais ou menos que o colega, né? E é um tema chato, né? A gente quer falar de aumento. Será que pode falar de aumento? Não pode? Então, a gente morre de medo de falar de carreira, de salário dentro da nossa carreira corporativa. E é um tema que tem que ser falado, né? E não tem mal nenhum falar. Porque, óbvio, né, a gente está lá para realizar um trabalho bacana, para ter uma satisfação pessoal, para entregar resultados, seja qualquer que seja o trabalho que a gente exerça, mas, de novo, a gente tem que pagar o boleto e tudo bem a gente falar desse tema. Então, também tem que ser um exercício nosso conversar com o nosso chefe, por exemplo, de boa, está tudo bem, para entender como que funciona o salário aqui nessa empresa, né? Para cada um dos cargos. Como que funciona? Tem uma média? Não tem? Eu estou nessa média? Não estou? Existem possibilidades de eu ganhar mais ou não? E uma pergunta que é muito bacana, às vezes, né? O que talvez eu possa fazer, então, para eu crescer aqui dentro? Para eu ser promovido? Para eu ganhar um bônus? Então, não temos que ter medo disso, né? Eu vejo muito nas empresas, às vezes as empresas têm vários benefícios, tem curso, não sei, ninguém pergunta. Todo mundo tem medo de perguntar. Tem que perguntar, tem que falar sobre o tema. E na parte de empreendedorismo também, né? É chato a parte da proposta, né? Então, às vezes, na parte do mundo empreendedor, você está lá conversando, você fechou o projeto, definiram o que vocês querem fazer, está tudo bacana, aí vem aquela parte chata, então vai custar tanto. Tem que falar, porque, né, o combinado não sai caro. E esse é um tipo de coisa que a gente tem que combinar, principalmente no mundo empreendedor, antes. Porque depois que vocês realizam o serviço, falar de quanto custa depois pode gerar um problema para vocês gigante. Então, é super importante, seja no mundo corporativo, tratar o tema, entendam qual é o salário de vocês, como que ele é composto, quais são as possibilidades de crescimento, e no mundo empreendedor, de combinar as regras antes, para depois, ao longo da jornada, não ficar chato nem para vocês, nem para o cliente de vocês. E nos dois casos, assim, seja na carreira empreendedora ou na carreira como funcionário de uma empresa, a gente volta para o segundo tema, a segunda dica, que é se relacionar, né? Conversar com as pessoas. Porque eu e a Sofia, muitas vezes, né, Sofia, na nossa carreira empreendedora, a gente foi no nosso concorrente e falou: esse preço que está sendo praticado não vai ser bom para ninguém, porque vai derrubar o mercado para todo mundo, ninguém vai ficar feliz. Então, vamos combinar aqui que o limite aqui que a gente vai chegar em termos de preço é esse? Porque não baixar tanto o preço, vai cair a qualidade do serviço e vai ser ruim para todo mundo, né? Ninguém vai ficar feliz. Então, mas para fazer isso, tem que conhecer as pessoas, tem que se relacionar, tem que poder ter essa conversa. E a mesma coisa no trabalho, né? Pô, você tem que poder chegar para o seu par lá e falar: como que você está ganhando? Até para você entender, né? Como que o mercado está pagando a posição, o cargo que você tem. A gente tem que ter informação para ter conversa também. É engraçado que eu estava pensando sobre isso, que é muito importante
o poder da parceria nesses casos. Não é só da parceria, marca, empresa que você presta um serviço, mas entender as pessoas que estão nesse mercado, entender que você precisa, às vezes, de ajuda. No meu caso, eu entendi muito que eu precisava de ajuda. Então, assim, hoje em dia eu tenho uma pessoa que me ajuda com os meus projetos a precificar. Porque, assim, é um caso muito peculiar, essa coisa de... sei lá, eu sou jornalista, mas também tem a coisa influencer, eu tenho muitas frentes de trabalho. Então, assim, ter essa parceria com as pessoas é muito, muito importante. Muito bom. A gente tá começando a encerrar aqui. Agora eu queria abrir de novo, se alguém quiser fazer alguma pergunta lá. Meu nome é Ignalda Cortes, tenho 45 anos, já cheguei lá várias vezes. E por que eu acho é importante pontuar? Com 18 anos, eu queria ser a melhor operadora de telemarketing do Brasil. Era só isso que eu queria. Com 21, aí eu queria ser a melhor gerente. E aí eu consegui. E aí, com 25, eu pensava, eu quero ser uma executiva reconhecida no Brasil. Quero sair em um jornal. Então, assim, os objetivos vão mudando, você vai chegando, e aí vem os bebês. E aí você fala, putz, e agora? Estou numa empresa, estou em ascensão de carreira, o que eu vou fazer? As coisas, a gente vai se ressignificando, busca uma rede de apoio, mas vai estar tudo bem. Porque a gente consegue também, sabe, ressignificar. Dentro das empresas, infelizmente, as executivas elas não têm esses 6 meses. Porque, pelo menos começo de 2000, quem ficava ali dentro desse espaço sabia que, se você ficasse muito tempo, tem outra, sem filho, que pode dar muito mais. Então, mesmo estando dentro das empresas, é muito difícil. E aí, com 40, fui ser empreendedora. Com 42, escrevemos lá o objetivo, a família inteira. Porque aí as crianças já começam a participar dos objetivos. E estava lá, quero que a empresa da mamãe seja a maior da América Latina o ano que vem. E essa empresa se tornou a maior da América Latina, em 2016. Então, traçar objetivos e ir. E vai. E as coisas vão ocorrendo. O que não dá é para a gente não ter sonhos, né? E eu vi aqui um monte de mulher sonhadora e que foi fazendo, e que foi agindo. Eu acho que, assim, não se cobre em nenhuma idade por sonhar coisas, independente do tamanho, sabe? Porque aquilo que você vai conquistar já é gigante demais. E aí o próximo passo é maravilhoso. Eu acho assim, aprendi um monte com todas vocês. A tua angústia é de todas as mulheres que ficam gestantes e estão em ascensão, né? Levar uma empresa com o teu recorte não é simples, mas você precisa existir. E o seu bebê vai se adaptar a isso. E está tudo bem se você não for 100% a mãe que o mundo descreve, sabe? Você vai ser a mãe possível para ele. Então, relaxa, cara. Você tem que realmente capitalizar o seu mercado. O mercado do rapper, como o mercado negro, como esses mercados que são emergentes e precisam de pessoas que entendam esse lugar. Eles precisam de você, mas você tem que estar só bem. E o mundo à sua volta vai acontecer. Mas, assim, é fantástico ouvir trajetórias possíveis. Ninguém... Olha, não tem jeito, gente. A gente vai deixar de namorar, vai deixar de trepar, porque tem que estudar. Sabe? A gente vai deixar de viajar no final de semana porque você quer entregar um resultado foda na empresa, porque você quer o próximo passo. Então, assim, não dá para ter tudo. Você quer ter vida louca? Vai fundo. Mas depois você vai ter que ter o resultado dessa vida louca. Porque isso aqui, ó, tá tudo bonita, né? Olha, tudo pele boa, base boa, né? Cabelo de 3CM, vamos fazer aqui o merchan. Né? Cabelo tratado no 3CM, mas isso tudo tem um preço. A maioria aqui dorme pouco. A maioria aqui chora pelas frustrações, mas levanta no dia seguinte para fazer. Era só isso, obrigada. Muito obrigada pela sua contribuição, maravilhosa. Muito bom. E aí, vamos fazer uma última aqui. Muito obrigada, adorei. Vamos lá? Olá, meninas, boa tarde. Boa tarde. É um prazer poder ouvi-las aqui. Eu me chamo Daiane, sou publicitária, afroempreendedora. E, bom, a minha maior dificuldade hoje
é em como criar conexões com marcas a partir dos projetos que eu estruturo, né, dentro do afroempreendedorismo. E eu queria entender melhor se essas marcas elas estão mais atentas aos micro-influenciadores. A gente sabe que hoje existem influenciadores maravilhosos, né? E como a Lu, que eu admiro pra caramba, mas eu queria entender melhor como que está surgindo isso, esse olhar das marcas para os pequenininhos ainda. Fê, você vem responder essa? Bom, gente, boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui. Em primeiro lugar, porque numa tarde linda, mas de muito calor, né? A gente fica muito feliz em receber em nosso espaço. E promover esse tipo de discurso é muito rico para nós. Nós como marca, nós como mulheres, né? Mulheres que trabalham, estão na carreira, todas nós vivemos isso. Respondendo a tua pergunta, sim, as grandes marcas já estão olhando para isso. E estão olhando há algum tempo. Acho que em próprio TCM, a gente começou um movimento, junto com o relançamento da marca esse ano, a gente começou a trabalhar numa estratégia de comunicação que, claro, envolve desde os grandes influenciadores, né, e a gente trabalha com eles também. A gente trabalha nos modelos tradicionais de comunicação, mas também nos não tradicionais, né? Esse próprio espaço que a gente está fazendo aqui é um modelo offline de comunicação, que a gente traz as pessoas para perto e que, né, é claro que exigem grandes recursos, mas que a gente também amplifica esse conteúdo no digital. A gente trabalhou com microinfluenciadores na campanha. Inclusive, a gente fez um movimento muito legal, que a gente relançou a marca, e a gente queria entender se todo mundo tinha gostado das novas formulações. E aí, internamente, teve uma pessoa do nosso time que teve uma super ideia de falar, vamos testar dentro da empresa? E aí mandamos para todos isso, no ano passado, os produtos de 3CM, só que numa embalagem diferente, para todo mundo da empresa experimentar. Falar o que você achou, dar os depoimentos, tal. As pessoas não sabiam, é uma grande empresa que tem diversas marcas. Gostei aquilo outro. E o resultado foi muito positivo. A gente falou assim, poxa, vamos levar essa ideia para fora? E aí a gente experimentou testar essa ideia de teste cego com microinfluenciadores. Então, a gente enviou para mais de 500 microinfluenciadores no Brasil inteiro. A gente mapeou quem eram eles, porque eles são micro, né, influenciadores, mas eles são grandes dentro da rede de atuação que eles atuam e muito influentes. Então, a gente foi lá e enviou esses produtos para essas pessoas. Eles não sabiam quem era a marca. Não foi uma ação paga no primeiro momento, né? A gente falou, não, estamos enviando. Primeiro que eles se sentiram super valorizados e lisonjeados de terem recebido algo de uma marca. Falaram, poxa, realmente cheguei lá, né? Tô no caminho certo, aquele sinal, né, de carreira. E eles testaram os produtos. E alguns deles, inclusive, foram convidados, né? Depois a gente fez um vídeo com essas pessoas, a gente divulgou esse vídeo. Então, para quem é microinfluenciador, ter sua imagem publicada é algo muito importante, a gente impulsionou. E alguns deles estiveram aqui, nesses 5 dias de evento que a gente está participando hoje. Então, a gente convidou e estão gravando conteúdos aqui. Tem um estúdio, que é um estúdio de gravação fechado, que a gente está produzindo conteúdo das 9 da manhã às 19 horas, todos os 5 dias de evento, e alguns deles tiveram a oportunidade de participar com grandes influencers, como a Raíza, a Nina. A Raíza está aqui, daqui a pouco ela vai fazer um encontrinho. E acho que isso é um reconhecimento. Então, isso é um primeiro passo. Eu acho que, sim, as marcas têm que olhar para isso. Convido vocês de novo, como o nome está aí, beta.com/3CM, jornadas gratuitas para falar de tudo isso que a gente falou e muito mais. Mais uma vez, obrigada pela presença. Foi uma honra e um prazer conduzir esse painel aqui. Beijo para todas e todos. Valeu.